Quero saudar você que talvez eu não tive o privilégio no café cumprimentar. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Que seja um tempo, está sendo um tempo abençoado e que você também seja edificado pela pregação do Evangelho. Como você bem sabe, temos trabalhado uma série de sermões expositivos no livro do Peregrino. Temos dentro dos capítulos trabalhado ali os textos no qual John Bunyan se refere, feito a doutrina, enfim, tem sido um tempo muito abençoador para cada um de nós. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 14, talvez o ápice do livro do John Bunyan, um momento assim muito triste, no qual fiel ele é martirizado, fiel ele encontra a morte por causa da sua fidelidade a Cristo. Então talvez é um dos capítulos mais tristes do Peregrino, apesar da grande vitória de Fiel, sendo conduzido diretamente até o Senhor. Eu quero ler com você o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 até versículo 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Então hoje vamos falar sobre a feira da vaidade e o martírio de Fiel. Deus abençoe sua vida, que está em casa também, congregando online de alguma forma pelas suas limitações. Deus sabe quais são. Acompanhe comigo o texto então, de 1 Pedro 4, de 1 a 6. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Eu quero dar com você mais uma vez. Santo Deus, bendito eterno Pai, graças te damos pelo privilégio de ouvirmos a sua palavra lida, a sua palavra explicada. Abençoe a vida de cada irmão presente aqui nesse momento, onde quer que essa palavra chegue, que o Senhor edifique, que o Senhor console, que o Senhor exorte. E é no nome do seu Filho que rogamos. Amém. Meus irmãos, advertidos por evangelista, como vimos semana passada, sobre as muitas provações que ainda esperavam cristão e fiel antes de chegarem na cidade celestial, cristão e fiel seguem caminhando pelo árido deserto, eles seguem caminhando na sua jornada, sendo consolados pela companhia um do outro, e também pelas promessas ditas por evangelista, de que apesar das iminentes provações, apesar das iminentes lutas, a recompensa eterna os aguardava lá no fim do caminho. Isso acalmava o coração deles de alguma forma. E dentre as advertências feitas por evangelista, ele destaca a severidade da provação que eles encontrarão numa cidade chamada Vaidade. Um lugar que tem muitas tentações, um lugar que tem muita hostilidade, que tem muito desprezo dos habitantes daquele lugar. Nessa cidade, segundo o evangelista, a fidelidade dos peregrinos, ela poderia lhes custar a própria vida. Talvez um, ou quem sabe os dois, experimentariam um martírio por causa de Cristo. Só que em situação melhor estaria este que experimentasse o martírio, porque ele seria promovido, ele seria levado imediatamente para a cidade celestial e não precisaria mais vivenciar as lutas que ainda restavam. Chegando enfim nessa cidade, os peregrinos encontram uma feira com muitos itens à venda, com muitos itens sendo ostentados, com muitas coisas para serem consumidas, itens como bens, itens como títulos, diplomas, itens como reinos, prostitutas, até esposas.
maridos, filhos, tudo que tinha potencial de se tornar um ídolo, tudo que tinha potencial para se tornar uma pedra de tropeço nessa caminhada, se encontrava na feira da vaidade. Essa feira ela foi criada por ninguém menos que o próprio Beelzebul, e também Apolion e toda a legião do mal. E ela estava localizada propositalmente, estrategicamente no caminho para a cidade celestial. Essa feira, meus irmãos, era um mal no caminho. Todos que desejavam, ou melhor, todos que desejam chegar na cidade celestial, na cidade gloriosa, precisam passar por esse lugar medonho que dá calafrios e lutarem para se desviar das ofertas. Cristão e fiel, então, com os olhos sempre voltados para o alto, sempre voltados para o trono, sempre voltados para a promessa dessa cidade maravilhosa, eles rejeitam as iguarias do mal, eles fecham os olhos, eles viram as costas, eles rejeitam completamente tudo que era oferecido, eles desprezam as ofertas de Beelzebul. E o que acontece? Desperta o ódio dos habitantes daquele local, ou desperta o ódio do próprio dono da feira, que é o diabo. E os habitantes daquele local começam a hostilizar tanto o fiel quanto o cristão. O que acontece em seguida? Os peregrinos caem nas mãos daquela gente maldosa, inescrupulosa. Eles são aprisionados, eles são zombados, eles são maltratados, são julgados injustamente e são condenados, sem direito à defesa. E nesse julgamento acontece a tragédia, segundo os olhos humanos, na vida de um dos peregrinos. Aprove ao Senhor da cidade celestial contemplar a fiel com uma promoção mais que especial. Ele seria levado imediatamente à sua presença. E John Bunyan relata na sua história que após a sua morte, que foi muito violenta por sinal, se viu uma carruagem levando o fiel até os céus. 1 Pedro, uma carta de cunho circular, que percorria as igrejas dispersas, e essa carta levava muita esperança para as pessoas, muita esperança em meio a uma crescente hostilidade da sociedade. Levava esperança para uma igreja que experimentava uma perseguição escalonada, enfrentava uma perseguição que se tornava sucessivamente mais severa e mais brutal. As chamas da provação, digamos assim, estavam se intensificando, o fogo da hostilidade estava aumentando, e eles precisavam compreender que estava, apesar de todas as coisas, tudo bem, tudo dentro da normalidade, debaixo da soberania de Deus. Tudo fazia parte dos planos de Deus. E uma vez que eles estavam agora em Cristo, eles se tornaram inimigos deste mundo. Eles se tornaram cidadãos de uma outra pátria, forasteiros desta pátria. Então eles não deveriam esperar um outro tratamento que não fosse desprezo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, alguns versículos mais adiante, Pedro deixa bem claro essa verdade. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se alguma coisa muito estranha estivesse acontecendo. Não está acontecendo nada estranho. Não há nada absolutamente novo acontecendo para vocês. Deus nos elegeu também para esse fim, padecermos neste mundo. Meus irmãos, 1 Pedro ainda incentiva seus leitores a permanecerem irrepreensíveis diante deste mundo, perdoando as ofensas, se submetendo às autoridades, ainda que sejam autoridades arbitrárias, déspotas, pois o bom testemunho em meio às injustiças glorifica o nome de Deus. Também Pedro incentiva a serem santos, submissos nos relacionamentos familiares, pois o bom testemunho é uma pregação à parte. Incentiva a sofrerem pela causa certa, pela causa legítima, ou seja, fazer o bem, serem fiéis a Cristo,
porque o que vale sofrer por fazer o mal. Depois de consolá-los, então, lhes relembrando das suas identidades, como é visto lá no início da sua carta, que eles eram, como Pedro cita logo, no início da sua carta, vocês são rejeitados, vocês são peregrinos dispersos e desprezados na grande Babilônia, mas vocês foram escolhidos, vocês foram amados pelo Deus Todo-Poderoso, vocês são escolhidos, rejeitados, vocês são preciosos, desprezados, vocês são amados por Deus, mas são odiados pelo mundo. Depois de revelá-los que o Senhor utiliza das pressões hostis deste mundo, para que eles saibam quem realmente é o objeto da fé deles, o objeto da adoração deles, que Deus usa do fogo da dor para comprovar a veracidade da fé, para desmascarar os ídolos no qual depositam toda a segurança, caminhando para o fim dessa carta. Pedro agora diz a seus leitores o objetivo, o suprassumo das provações. E aqui eu me deterei com os irmãos, em pelo menos 2 aspectos, que enxergamos aqui nesses 6 versículos. O primeiro aspecto está no versículo 1 até o versículo 2. Versículo 1, versículo 2. O primeiro aspecto é que Deus está nos transformando à imagem de Cristo, o sofrimento é um dos meios. O texto diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, e desejo que vocês respondam no íntimo, o fim último da nossa salvação é simplesmente nos livrar do fogo do inferno? Salvação se resume apenas nisso, ainda que o livramento do inferno seja uma verdade que o Evangelho nos traz? A salvação se resume em Deus elegendo grandes privilegiados, homens e mulheres, que viverão eternamente uma terra de delícias sem fim, na companhia de quem amam para sempre, sem nunca mais sofrer. Isso se resume ao Evangelho? Por todo o Novo Testamento, também no Antigo, encontramos uma verdade muito mais profunda a respeito da nossa salvação. E Pedro, de forma talvez subliminar, ou até explícita, ele nos lembra mais uma vez dessa verdade aqui nesses versículos. Deus está formando uma multidão de filhos à semelhança de Cristo Jesus. Deus está nos assemelhando a Ele em tudo, em cada aspecto, em cada centímetro da alma. Está nos assemelhando ao Seu Filho unigênito, e inclusive nos sofrimentos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro ou primogênito de muitos irmãos, de uma multidão de irmãos, semelhantes a ele. Seremos identificados como unigênito de Deus em cada aspecto. Deus tem se empenhado nessa missão. E Ele tem utilizado de todos os recursos disponíveis para completar esse trabalho. Ele tem nos feito trilhar o mesmo caminho que o Filho trilhou. Vivenciar as mesmas experiências, claro, num aspecto, no sentido muito menor e inferior. Isso inclui as provações. Então Deus tem reservado para cada um de nós uma bela cruz. Então, meus irmãos, sofrer para o crente é óbvio, porque Jesus é o servo sofredor. Pela feira da vaidade, como já dito, todos que almejam alcançar a gloriosa cidade celestial devem passar, devem cruzar e enfrentar as muitas ofertas de prazer.
Pela cidade da vaidade, todo eleito atravessará, experimentará o ódio dos moradores desse lugar, é inevitável. Mas antes de cristão e fiel, antes de qualquer peregrino, alguém muito mais importante também passou por aquele local. Ele era o príncipe dos príncipes. Aquele que foi cortejado pelas ruas daquele lugar, pelo próprio dono da feira, pelo senhor daquela cidade, que é Beelzebu. Só que ele rejeitou todas as ofertas. Ele permaneceu resoluto na sua caminhada. Ele adentrou pelos portais eternos, sem se contaminar com a lama daquele lugar. Meus irmãos, o príncipe de todo peregrino não se absteve das lutas dos peregrinos. Ele mesmo se fez um peregrino. Ele mesmo encarou todas as tentações e a todas venceu. Deus estabeleceu um destino comum entre os discípulos e o Mestre. O sofrimento na carne, o padecimento neste mundo. Spurgeon, comentando sobre a história de Jambânia e sobre essa parte específica, ele escreveu: o cabeça será coroado com espinhos, e os outros membros do corpo serão embalados no agradável colo da tranquilidade. Cristo tem de passar pelo oceano de seu próprio sangue a fim de ganhar a coroa, e nós caminharemos em direção ao céu calçados com sandálias de prata. Servos inúteis possuem mais valor e direitos a regalias do que o Rei dos Reis. Meus irmãos, não existem atalhos confortáveis para que cheguemos na glória. O caminho que o Filho atravessou, se nós quisermos encontrar o Filho, teremos que atravessar. Se Ele experimentou o ódio do mundo, por que nós esperamos aceitação? Por que nós esperamos reconhecimento, aplausos? Se a tua vida foi marcada por dores desde o princípio até o fim, o que nos faz pensar? O que nos faz imaginar que a nossa vida deve ser uma eterna Disneylândia, um eterno parque de diversão, um resort 6 estrelas, e que Deus nos deve um tratamento melhor? Deus nos deve um tratamento melhor. Deus me deve um tratamento melhor. Que tipo de tratamento o Filho unigênito teve? O unigênito sem pecado, perfeito. Se o Senhor, sendo justo, santo, obediente ao Pai em todos os aspectos, teve as lágrimas como a sua companheira diária, por que servos conjecturam possuir direitos de felicidade a qualquer custo nessa existência? Jesus padeceu, Jesus sangrou, Ele foi um homem de dores e de muitas lágrimas. Embora sendo filho, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo Deus, aprove ao Pai ensinar o Filho a obediência por meio do sofrimento na carne. Jesus se tornou o homem, o intercessor perfeito por meio do sofrimento. Só que a gente precisa entender que Jesus sempre foi perfeito. A dor apenas comprovou a sua perfeição. O teólogo chamado Stephen Charnock, pastor puritano do século XVII, escreveu: o sofrimento foi o livro onde Cristo leu a profundidade da obediência. Ele sabia o que era obedecer antes de sofrer, mas ao sofrer, ele experimentou a obediência de maneira viva.
Jesus aprendeu o que é ser servo de todos por meio da dor. Ele se tornou o perfeito mediador entre Deus e os homens, porque ele conheceu na própria carne a dor humana. E uma vez que ele foi aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, verso 9. Meus irmãos, temos um Deus que conhece a nossa dor na prática. Um Deus que conhece a dor do luto. Um Deus que sabe perfeitamente o que é um abandono, uma traição. Ele conhece o quão mal este mundo pode ser. Temos um Senhor que saiu da glória para gemer de dor, para morrer numa cruz. Por isso é o perfeito sumo sacerdote a interceder por cada um de nós. Meus irmãos, que verdade maravilhosa é essa que nós temos nessa manhã. O Filho se submeteu ao sofrimento. O Logos de Deus não considerou que ser igual a Deus era algo no qual deveria se apegar antes. Esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Jesus não se poupou, porque ele considerou a vontade do Pai de maior prioridade que a sua preservação. Jesus não se considerou. Pedro então diz aos seus leitores: armem-se deste mesmo tipo de pensamento, o pensamento de Cristo. Vejam o sofrimento como uma preciosa oportunidade de vocês imitarem ao Senhor de vocês, considerando a glória do Pai, a vontade do Pai, maior e melhor que a preservação de vocês. Ele sofreu na carne para autenticar sua obediência perfeita. Nós sofreremos na carne para aperfeiçoarmos a nossa obediência. Ele não tinha sua própria vida como preciosa. Ele se entregou nas mãos de pecadores para cumprir o plano eterno do seu Pai. Não havia nada mais importante que satisfazer o Pai. Esta é da sua comida, esta é da sua bebida. Assim devem ser os pequenos cristos. Eles devem negar a si mesmos, devem tomar suas cruzes e seguirem os passos do Mestre. Para aqueles irmãos recebedores dessa carta, as pressões do mundo, a hostilidade da sociedade, a rejeição de amigos, de familiares, a perda de prestígio, de bens, por causa de Cristo, certamente era um convite para que recuassem, para que desistissem, voltassem às velhas práticas mundanas. Isso acabaria com o sofrimento imediatamente, instantaneamente, porque ser fiel estava doendo. Ser fiel a Cristo estava doendo, obedecer a Deus estava custando muitas coisas. A vida ficou de cabeça para baixo, porque aquelas pessoas rejeitaram as ofertas da feira da vaidade. A tentação de preservar a própria carne era uma luta interior ferrenha. Certamente o diabo soprava esse convite nos seus ouvidos: chega de sofrer, vocês não precisam passar por isso. A gente sabe que ainda hoje ele faz isso. Mas olhar para o Senhor Jesus, o Deus que se vestiu de carne para sofrer, para que outros, e não ele, recebessem benefícios. O Deus que não se consolou, ou cuidou de si mesmo, escolhendo o caminho do Calvário, os faria prosseguir rumo à glória, apesar das provações, sem recuar. Hebreus 12, versículo 1, versículo 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
tudo ele suportou, por olhar fixamente para a satisfação do Pai e a salvação de uma multidão de homens. Valeria a pena o Calvário, apesar de ser esmagado. Meu irmão, quando o sofrimento ganha propósito, ele se torna tolerável. Quando nós entendemos que ele é um meio para um fim glorioso, nós o abraçamos e não os desperdiçamos. A gente perde sem murmurar. A gente chora, mas sem se desesperar. Porque passamos a compreender que, na verdade, estamos ganhando com as dores de agora. Deus está formando muitos pequenos Cristos. O sofrimento também tem feito isso. Graças a Deus pelas nossas dores. Graças a Deus pelas lutas, pelo desprezo do mundo. Graças a Deus pela cruz nossa de cada dia. Graças a Deus. Segundo ponto que eu quero considerar com vocês nessa manhã é que Deus está nos livrando no sofrimento. A partir da parte B do versículo 1 em diante: pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam libertinagem, sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, e por isso os insultam. Contudo, terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso o mesmo Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aqui podemos dizer que temos um basta do apóstolo Pedro. Basta de pecarem como antes. Basta de viverem como vocês viviam antes de Cristo. Chega, já deu. Vocês perderam muito tempo cuidando dos interesses da carne de vocês. Vocês passaram muito tempo debaixo da reprovação de Deus. Não se atrevam, meus filhos, não se atrevam a recuar por conta das lutas que vocês enfrentam. Persistam, armem-se do mesmo pensamento de Cristo, que desprezou a si mesmo para satisfazer a vontade daquele que o enviou. Não abram mão de tudo que vocês abraçaram, porque está doendo. Essa dor vai passar. Essa dor é transitória, ela é necessária, mas vai passar. Se vocês permanecerem fiéis, vocês tomarão posse da herança incorruptível. Mas se vocês retrocederem, vocês provarão que vocês não confiam nas promessas e que vocês preferem as paixões efêmeras do que a alegria eterna. Não desprezem as provações, abracem-as. As tenha como maravilhosa oportunidade de completarem os sofrimentos de Cristo, de o imitarem. Pensem que essa dor de agora está aperfeiçoando a fé de vocês, está os identificando com Cristo. Aproveite cada provação. Pedro ainda diz aos seus ouvintes: vocês sofrem, vocês são perseguidos porque não mais compactuam com as ações perversas e vazias deles. Vocês antes eram companheiros de festas lascivas. Vocês antes eram companheiros de orgias, de bebedeiras. Antes vocês adoravam as mesmas divindades que estes perversos. Vocês jogavam no mesmo time e serviam ao mesmo Deus. Só que agora vocês se abstêm dessas coisas. E não só isso, vocês denunciam essas coisas. Por isso o ódio deles. Por isso a rejeição deles. Eles sentem-se traídos. Eles sentem-se ofendidos.
Agora vocês rejeitam o que eles adoram, o que eles amam. Por isso eles os rejeitam. Antes vocês viviam no mesmo mundo, mas agora vocês entenderam que pertencem a outro mundo que possui valores muito mais elevados. Eles consideram vocês arrogantes e desprezíveis, por isso eles querem silenciá-los. Lembrem-se, santidade no mundo imoral é ofensivo. Santidade constrange o pecador e pecadores odeiam ser constrangidos por conta das suas práticas. Lembrem-se, Cristo foi silenciado, pois veio pregar arrependimento de pecados. Cristo foi morto porque Ele era uma ameaça. Deus é uma ameaça para pecadores que amam suas vidas imundas. Para estes que agora os perseguem, quem dera Deus fosse de fato uma fábula, quem dera. Quem dera não existisse alguém assentado no trono. Quem dera Cristo tivesse permanecido na sepultura morto. Mas vocês se tornaram arautos do Deus Santo. E assim como tentaram calar Deus, farão com vocês a mesma coisa. Que honra! Porém o Senhor promete juízo sobre estes, e eles encararão a face irada daquele no qual perseguiram, pois o próprio Jesus disse a Paulo na estrada para Damasco: quem persegue a noiva, a ele persegue. Pedro ainda consola aqueles irmãos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. E aqui é uma parte complexa. Aqui é um pequeno trecho complexo de se compreender. Você tem que estudar um pouquinho mais profundamente para entender a intenção de Pedro. E há algumas interpretações variadas. Mas aqui Pedro está encorajando e consolando, dizendo o seguinte para os seus ouvintes: os nossos irmãos que ouviram a palavra, que creram na palavra e morreram por causa da palavra, por causa da fidelidade, eles vivem, estão seguros e em posição melhor do que a nossa. Deus os livrou de toda dor por meio da morte. Agora descansam no Senhor. Deus os livrou no sofrimento. Morrer é lucro, assim como o destino melhor, fiel teve. Meus irmãos, a palavra nos diz, uma vez mais, há algo de muito esplêndido no sofrimento quando ele vem em decorrência da nossa fidelidade a Cristo. Não se trata de um ódio ao sofrimento, ou ao ascetismo, ao estoicismo. Muitos tratam o sofrimento como um fim em si mesmo e se vitimizam. Só que o Evangelho nos diz que há algo de esplêndido nas provações, porque as provações nos desmamam deste mundo. Nas palavras da minha mãe, quando eu era novinho e caía e ralava o joelho, ou me machucava andando de bicicleta, a minha mãe vinha com um vidrinho de mertiolate, que há alguns anos atrás ardia, hoje já não arde mais. E há quem diga que a geração se tornou como está, porque o mertiolate não arde mais. A minha mãe vinha com um vidrinho de mertiolate, com aquela pequena espátulazinha cheia de mertiolate, e passava no joelho ralado. E ela sempre repetia a mesma frase para mim: meu filho, o que arde cura, o que aperta segura. O remédio que o Senhor tem aplicado nessa vida, meus irmãos, por mais que seja ardido, muito mais que o mertiolate, é um excelente remédio. O que nos dói hoje tem nos curado e tem nos salvado. As aflições dessa vida são dádivas que geram benefícios eternos, invisíveis neste momento para a gente. As provações vão progressivamente dilacerando o cordão umbilical que nos mantém ligados a este mundo.
As provações, as perseguições, a hostilidade nos levam a ansiar com todas as forças o descanso eterno, a ansiar os braços de Cristo. As provações nos encurralam, afugentam os nossos ídolos, mostram com propriedade a nossa vulnerabilidade e permitem, enfim, entendermos que somente o Senhor permaneceu do nosso lado, mas a sua presença é suficiente. Deus tem nos amado quando dispensa dores em nossas vidas. Ele tem nos despertado do nosso insistente sono pecaminoso, da nossa apatia, do nosso modo piloto automático. E como Ele faz isso? Meus irmãos, Ele tem uma bela seringa, cheia de provações, para serem injetadas em nossas almas. E isso é, sim, uma declaração de amor. É livramento, é libertação eficaz das amarras, das tentações, dessa feira da vaidade que precisamos atravessar. O desprezo dos habitantes deste lugar, a hostilidade nos provocam a apressar os passos para que a gente atravesse logo esse lugar medonho. Graças a Deus pela hostilidade. Bendita a dor que nos aproxima de Deus. Bendita a dor que nos conduz à oração fervorosa e nos afugenta do pecado, como bem disse Tiago. As provações nos fazem dobrar-nos diante do Senhor. Bendita a dor que nos concede o privilégio de vivermos como Cristo, desconsiderando o próprio bem, a própria causa, para a glória de Deus e para o bem do meu próximo. Bendita a dor que no seu ápice, no modo máximo que nos alcançar, quando a morte nos abraçar, ela nos levará em segurança para a pátria celestial. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, Romanos 8,17. Fecho com duas brevíssimas aplicações. Meus irmãos, a primeira aplicação que eu faço a vocês essa manhã é que Deus se importa profundamente com as nossas dores. Você tem as suas dores particulares, que talvez eu saiba, mas é bem provável que não. Deus se importa com as nossas dores ao ponto de desejar vivê-las, ao ponto de desejar conhecê-las profundamente para ser o perfeito intercessor. Há um Deus assentado no trono nesse exato momento, com cicatrizes. Há um Deus no trono que já chorou, que gemeu, que conhece cada centímetro desse vale de dor que talvez você esteja atravessando. Por isso, esteja certo, a sua dor o afeta de alguma forma, a sua dor o comove e o compadece, porque Ele sabe muito bem o que é o sofrimento humano. Meus irmãos, no seu martírio, coberto de sangue, cercado pelo ódio dos seus acusadores, Estevão contemplou o céu aberto. Estevão viu Cristo em pé ao lado direito de Deus Pai. Na agonia de Estevão, Cristo se levantou do trono. O seu coração estava com seu servo, porque Ele conhece a dor do seu servo, por isso Ele se compadecia de Estevão. Cristo se compadece da sua dor. Ele se importa com a dor da sua noiva. A sua mediação não é fria. A sua mediação ela é viva e compassiva.
As lágrimas da sua noiva o consomem por dentro. As nossas lágrimas são preciosas para Cristo. Temos no trono um Deus que se compadece, pois Ele mesmo sofreu como ninguém e sozinho. Meus irmãos, na sua pior dor Ele estava só. Mas Ele nos promete, na vida e na morte, em pastos verdejantes, mas principalmente no vale da sombra da morte, para sempre Ele estará conosco. Uma segunda aplicação que eu faço. Esse Deus que nos ama de forma absurda não se regozija como um sádico das nossas dores. Como bem sabemos, Ele sofre com seus servos, mas Ele bem sabe que precisamos de muitas dores nesse mundo. Precisamos do seu amor severo e corretivo. E assim Ele fará, porque Ele disciplina quem ama. Assim Ele nos lixará, para expurgar as nossas insistentes mazelas, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa infidelidade. Ele também nos lembrará recorrentemente que estamos muito longe de casa e providenciará dolorosos meios para que nos lembremos disso. As dores de hoje nos levarão para os seus braços de amor infinito. Vamos orar. Santo Deus, bendito eterno Pai, louvado seja o nome de Cristo Jesus, o servo sofredor, o primeiro de muitos irmãos, aquele que experimentou todas as dores humanas, aquele que experimentou toda a provação, toda a tentação, todo o mal que este mundo pode ofertar, aquele que foi molestado em pessoa por Satanás, mas a tudo venceu, sobre todas as coisas prevaleceu, e vitorioso é, e um dia colocará todo o inimigo, toda a dor, toda a maldade, tudo debaixo dos seus pés. Cristo venceu, por isso, estando em Cristo, somos mais que vencedores. E todas as provações que se achegam até as nossas vidas, o Senhor tem demonstrado o seu amor severo, que tem nos purificado, que tem nos moldado, que tem nos dado o privilégio de nos assemelharmos ao Filho bendito de Deus. Toda dor é por enquanto, toda dor é transitória, mas necessitamos delas. Mas chegará o dia que estaremos livres, completamente libertos de todo o mal, de toda lágrima, de todo sofrimento, e repousaremos na sua presença pelos séculos dos séculos em pastos verdejantes. Louvado seja o nome do sacrifício perfeito que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome daquele que sofreu de forma absurda e sozinho em nosso lugar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas. E é em nome dele que eu oro. Amém. Vamos louvar o Senhor.